Vamos orar. Pai, continue abençoando a cada lar aqui representado. Me dê a unção do Teu Espírito para proclamar e pregar a Tua palavra, a Tua vontade. E envia o Teu Espírito para cada um de nós, os que estão também conectados conosco na internet, para que Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Perguntar é uma arte. Perguntar é uma arte utilizada para comunicar diferentes coisas em diferentes situações e circunstâncias. As perguntas podem provocar as mais diferentes reações, e as perguntas podem provocar os mais diferentes sentimentos. Há algumas perguntas, e eu vou mostrar aqui algumas perguntas que são meio indiscretas. Você conhece gente indiscreta? Que ela chega para você e faz cada pergunta. Tem perguntas muito diretas. Conhece gente assim que vai ao ponto, já vem com tudo. Tem perguntas muito provocativas. Tem perguntas sinceras, como tem perguntas sarcásticas. Tem perguntas também muito maliciosas, capciosas. Algumas intrometidas. O que você está comendo? O que ele tem a ver com isso? Quanto você pagou? Já ouviu isso? Quanto você pagou? O que você tem a ver com isso? Quanto eu paguei? Por que você está com essa cara? Já viu isso? Outras, elas têm um caráter investigativo. Tem pessoas que têm uma capacidade de perguntar perguntas que cabe mais à polícia civil. É o tipo assim: onde você estava esta hora? Outras depreciativas. Ah, é verdade que ela não tem experiência em administração? Você quer depreciar a pessoa. Outras fofocando. Você ouviu o que estão dizendo do pobre rapaz? Pobre nada, ela quer acabar com o rapaz. Tem perguntas capciosas, tipo assim: você joga o verde para colher o maduro. Ah, é verdade que você vai nos deixar? Perguntas inocentes, curiosas, sinceras, tem também. É para quem realmente quer saber o porquê das coisas, quer aprender, quer crescer. Exemplo, quando o nosso filhinho, eu me lembro do meu filho, que veio e disse: pai, da onde eu vim mesmo? E essa história da cegonha não cola mais. Eu fui criado com a história da cegonha. E eu ia lá na roça, olhava para o céu, dizia: mas eu nunca vi uma cegonha desse tamanho que minha mãe falava. Perguntas são ferramentas da comunicação humana e muito importantes no processo de ensino e aprendizado. Perguntar é bom, faz bem, é importante. Pessoas curiosas, elas crescem mais, elas vão mais longe. Pessoas inquiridoras, elas querem saber das coisas. Então não é errado perguntar. E Deus também, Ele ama tanto a gente, Ele é tão compreensivo com a gente, que Ele tolera algumas perguntas que a gente faz, muitas vezes, com tanta estupidez. Questionar é um dos componentes mais poderosos da comunicação humana. Pais perguntam aos filhos, filhos aos pais, professores perguntam aos alunos, alunos aos professores, advogados perguntam aos seus clientes e às testemunhas, os médicos e psicólogos perguntam aos pacientes, o investigador que trabalha na Polícia Civil, ele precisa também perguntar para saber exatamente o que está acontecendo.
Há perguntas que podem vir acompanhadas de uma advertência, tipo da minha mãe. Paulo, você quer apanhar? O que denota essa pergunta? É uma advertência. O bom professor não é aquele que sabe responder tudo ao aluno, mas o bom professor é aquele que sabe perguntar. O bom pai, o bom educador é aquele que desenvolve a habilidade de perguntar. Método socrático. Sócrates foi um grande filósofo, grande educador. E o método socrático, diz os estudiosos, que era o principal método adotado por Sócrates com seus alunos. Método para ensinar. Ele reunia os seus alunos, ele fazia perguntas, com o intuito de fazê-los pensar por si mesmos. Nós não devemos ser meros pensadores do pensamento do outro. Nós devemos desenvolver uma igreja, uma comunidade que dá-nos o direito de perguntar e questionar. O método socrático era este. Sócrates teve muito êxito, muito sucesso nesse método de interrogar, de fazer perguntas. Em vez de ele apresentar respostas, ele levava perguntas aos alunos para fazer o aluno pensar, refletir. Tem perguntas cujas respostas é sim ou não. Por isso que Jesus diz, tem questões na vida que é sim, sim ou não, não. O que passar disso procede da onde? Do maligno. Tem coisa que você não pode enrolar, não, não, não. Sim, sim, não, não. Perguntas que são muito objetivas as respostas. Mas tem perguntas que demandam uma análise, uma reflexão, uma ponderação, uma discussão maior, principalmente aquelas que envolvem a nossa vida, o nosso bem-estar. Quem foi no Paraguai esses dias? Eu tinha um casal amigo aqui da igreja que foi no Paraguai esses dias, Cidade del Este. Eu fui algumas vezes lá, em maio eu estive lá. E é interessante, se você entra na divisa ali, atravessa a Ponte da Amizade, entra na Cidade del Este, já vem os camelôs em cima de você. Eles vêm perguntando, eles têm tudo para oferecer a você. Aquilo que você não quer. E eu aprendi um método, a melhor coisa, quando você chega em Cidade del Este, se você der atenção, melhor coisa, não, 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 obrigado, eu não quero, e vai embora. Porque se você der um pouco de atenção, pode estar certo que você vai comprar gato por lebre. Você vai entrar bem, mal. Então tem questões na vida que você já tem que predeterminar. Não, não, sim, opa, sim. Mas tem questões na vida que exigem mais ponderação, mais cuidado, reflexão. E Deus também, aqui na sua palavra, Deus usa esse método. Deus também se utiliza desta metodologia de perguntar, de fazer perguntas. E as perguntas de Deus têm como objetivo chamar a nossa atenção, para fazer-nos pensar. Deus quer que você pense. Deus quer que você seja uma pessoa que reflita, pense. E as perguntas que Deus faz na sua palavra têm como esse principal objetivo: fazer você despertar o seu pensamento, fazer você pensar na vida, fazer você pensar no presente, fazer você pensar no futuro. Jesus usou esse método também quando esteve entre nós. E vai no seu guia de mensagem, você tem a primeira questão do guia de mensagem. Preencha aí pega o seu informe, você tem a primeira questão no seu informe. As perguntas que Deus faz na Bíblia desafiam nossa mente a fazer o quê? O que desafia a nossa mente as perguntas que Deus faz? A pensar. Deus quer uma comunidade que pense.
e revelam também a sua vontade e seu interesse pelo nosso bem-estar e na nossa salvação. Há algumas perguntas que Deus faz, por exemplo, na Bíblia: onde você está? Com quem você anda? O que é isso na sua mão? Por que você me pede isso? O que você está fazendo aqui? Onde estão os 9? O que você estava discutindo no caminho? Quem é você? Quem você acha que eu sou? Você quer ser curado? O que está escrito na lei? Como interpretas? Tudo perguntas que Jesus fez enquanto esteve entre nós. E que Deus faz na Bíblia. O que você quer que eu faça por você? Onde estão os teus acusadores? O que você está procurando aqui? Você acredita nisso? Você também quer me deixar? Você acredita no que eu posso fazer por você? Você me ama? São algumas questões que eu levantei da Bíblia e que nós vamos analisar nesta série. Mas veja Gênesis capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Em Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do versos 8 a 10. Aqui está a primeira pergunta de Deus na Bíblia. A primeira pergunta que Deus faz. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo, e eu me escondi. Quando Adão e Eva caíram em pecado, a primeira sensação foi de satisfação, mas logo em seguida veio o sentimento de nudez, de vergonha e de medo. Eu não sei se estou pregando para alguém que se encontra aqui envergonhado por alguma coisa que fez ainda essa semana, ou se encontra numa situação de muito medo. Essa semana eu conversei com alguém aqui da nossa comunidade, que ela está com uma síndrome de medo. Ela estava 2 semanas trancada num quarto escuro. Medo, depressão. Quando Adão e Eva caíram em pecado, desobedeceram a Deus, a sensação inicial foi essa. A sensação de vergonha, de medo, de nudez. Havia, antes do pecado, eles se vestiam de uma auréola de luz, era como que uma luz que os protegia. E aí Deus vem na virada do dia para se encontrar com eles, e eles se escondem de Deus. E vão lá atrás de uma árvore, mas antes disso eles fizeram para eles folhas, com folhas de figueira, fizeram ali uma tanga, tentando cobrir a sua nudez. Eu quero dizer a você, meu amigo, que o pecado tem um preço. Ouça o que eu vou dizer para você. E a palavra de Deus diz em Romanos 6, 23, que o preço, o resultado do pecado é morte. O pecado tem um preço.
Cada vez que você vai aonde não deveria ir, fala o que não devia falar, usa o que não deveria usar, come o que não deveria comer, pega do fruto da árvore que Deus diz para você nem tocar, e pega daquele fruto que não lhe pertence, que não é bom. Cada vez que contrariamos a vontade de Deus, e a questão do pecado, de quebrar a lei de Deus, não é apenas a quebra de um mandamento, porque a questão da lei não é o que está escrito apenas ali, não é uma orientação apenas. A questão da lei não é apenas um conteúdo escrito, a questão da lei de Deus não é apenas um mandamento. A questão da lei é quem ela representa. E a lei de Deus representa Ele mesmo, o seu caráter. E cada vez que eu quebranto a lei, eu quebro a lei, não estou quebrando o mandamento, eu estou ferindo o coração do meu Deus, porque a minha relação com a lei é por quem ela representa. E a lei é um transcrito de Deus, do caráter de Deus. E quando Adão e Eva quebraram o mandamento de Deus, contrariaram a Deus, disseram sim ao mal. Este foi o sentimento. O pecado tem um preço, e você decide pagar, ou por você mesmo, ou alguém paga por você. O pecado sempre tem um preço. Ou você decide pagar por você mesmo, ou alguém paga por você. E há muita gente que não compreendeu isso ainda. Está querendo pagar o preço por ela. E o preço é alto demais para nós. É por isso que você precisa de Jesus. É por isso que você precisa de Jesus. Porque Ele se oferece para pagar o preço. Ele se oferece para pagar o preço. E quando eu aceito, eu recebo a Jesus como meu Salvador. Quando eu entrego a Ele a minha vida pecaminosa, esse coração mau, Ele paga o preço por mim. Isso é justificação pela fé. Igreja Adventista Sétimo Dia não é legalista, não. Igreja Adventista Sétimo Dia guarda os mandamentos de Deus, porque ela representa o próprio Deus. É por amor a Ele. Não a um mandamento, uma letra que escraviza, mas um Cristo que liberta. É por isso que lá está Deus. E lá estão Adão e Eva, escondidos de Deus, envergonhados, medo, sem saber o que fazer, tentando pagar o preço do pecado deles com folhas de figueira. E aí, então em Gênesis 3:21, diz que o Senhor, Ele sacrifica um cordeirinho inocente, o primeiro sangue corre pela terra que não estava tão pura, tão maravilhosa, mas o primeiro sangue corre pela terra, o sangue do cordeiro inocente. E o Senhor fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva. Deus mata um animal inocente. O pecado tem um preço. Alguém precisa pagar. E eu decidi que Jesus, Ele paga os preços do meu pecado. Eu não posso pagar. Deus faz roupas de pele. O Criador vira um estilista.
O Criador do universo, das estrelas, vira um estilista, Deus se torna um alfaiate. Deus veste Adão e Eva sob medida. É interessante que ele não joga as roupas dizendo, aí, ó, vocês dois aí, ó. Tá vendo? Falei. Cansei de falar, tantas vezes eu falei. E aí, ó, olha onde vocês caíram, a situação de vocês, escondendo de mim. Vocês não podem esconder nada, não. Interessante que Deus não tratou Adão e Eva dessa maneira. Deus não disse, está aí, ó, a roupa está aí, ó, se vira, se veste aí. Não. O próprio Deus. Eu vejo Deus pegando aquela roupa e vestindo Adão, como a mãe veste o seu filhinho, o seu bebê, para vir à igreja. Como o pai, na pré-escola, no frio, levanta o zíper da jaqueta do filho. Como a enfermeira com seu jaleco, cobre na fila de pronto-socorro aquela mulher que chega para ser atendida trêmula. Essa é a visão do Deus que se torna um alfaiate para vestir um casal que estava desesperado pelo preço do pecado. E aí Deus então pergunta, e Ele está perguntando hoje, onde você está? Onde você está comigo? Que altura você está? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu ano bíblico, a sua oração? Domingo à noite, o pastor está aqui, pregando a palavra, onde você anda? Onde você está? O que você está trocando por isso que Deus está lhe oferecendo? Todas as vezes que você não está onde que você deveria de estar, por exemplo, domingo à noite, você está pagando o preço do seu pecado. É por isso que Deus está perguntando para você hoje, assim como Ele perguntou para Adão e Eva, aonde você anda? Onde você está? Vai para o seu guia de mensagem, segundo, para a gente ir para a parte final. A resposta de Adão e Eva, a pergunta de Deus levou-os à compreensão de que nem tudo estava perdido, amém? Nem tudo está perdido. Nós temos a esperança que Jesus nos concede. Havia esperança para eles e para a raça humana. Vai no seu terceiro guia de mensagem. As perguntas de Deus para nós desenvolvem nossa capacidade de reflexão, exige de nós uma resposta sincera, me ajudem. De que maneira? Qual é a resposta que nós devemos de dar a Deus? De forma sincera, o que mais? Honesta e franca. Vai para o seu quarto guia de mensagem. Quando respondemos prontamente e afirmativamente às perguntas de Deus, isto nos levará a desenvolver um amor mais profundo e uma fidelidade mais duradoura para com Ele. Para cada pergunta que Deus faz e você responde afirmativamente, você cresce em amor e você cresce em fidelidade. Eu quero terminar, já estou terminando agora, convidando você para dar sequência às grandes perguntas de Deus no próximo sábado. Você viu que a propósito nós fizemos o convite para você levar com os temas de outubro. Porque eu resolvi dar esse tira-gosto para você hoje. De como será esta série. Para você vir a cada sábado de outubro e trazer alguém com você. Mas o Sérgio,
ele ouviu um dia essa voz. A voz que lá do Éden ressoou: Adão, Eva, onde vocês estão? Essa pergunta era Deus se oferecendo para ajudar. Era Deus dizendo: filhos, não pague o preço. Venha a mim, eu vou pagar o preço. Eu vou prover as vestimentas. Eu vou tirar o medo. Eu vou lançar fora a vergonha. Venha. Não era uma pergunta para afastar, mas Deus perguntou para atrair, para trazer para junto dele aquele casal errante. O Sérgio, ele estava há muito tempo vivendo uma religião atrás da árvore, se escondendo a si mesmo, enganando a si mesmo. A religião de buscar ser religioso, mas sem a palavra de Deus cada dia na sua vida, sem oração, sem comunhão pessoal com Jesus. Era mais uma tradição vir à igreja, ele me disse. Vir à igreja, ser um adventista. E como eu estava indo bem profissionalmente, pastor, eu dizia: Deus está me abençoando assim, eu vou continuar atrás da árvore, eu estou indo bem. Ele começou a viver a autossuficiência. E este é um dos pecados mais detestáveis para Deus. É o pecado de Laodiceia. Rico sou. E você começa a se achar. É o mais terrível pecado. Autossuficiência. Salto alto. Eu tornei-me autossuficiente. De nada eu tinha falta. Hoje eu consigo resolver tudo por mim mesmo. Eu mergulhei em longos períodos de fuga, através de filmes, entretenimento, internet. Eu ocupava-me com exercícios relaxantes, esporte, clube, viagens, passeios, um bom vinho, sexo, compras. Eu focalizava minhas falhas nas pessoas que me cercavam. Eu sempre as culpava, inclusive o meu próprio pastor. Eu trabalhava incessantemente, eu me mantinha sempre ocupado. Manter-me ocupado era uma terapia para não pensar nas coisas do meu interior. Eu vivia me escondendo atrás das árvores, escondendo-me de Deus. É claro, cerquei-me de pessoas que não ousavam tocar no meu vazio interior. Eu cultivei amizades que não me desafiavam a viver uma comunhão com Deus. Cerquei-me de pessoas que nem se falava muito de Deus. Até que um dia, o Senhor me chamou. Na verdade, Ele estava chamando todo o tempo. Mas eu fingia, eu não dava ouvidos. Eu ficava atrás das árvores. Mas nesse dia, Ele me chamou através de um acidente. Minha Hilux, 140 por hora, estava sozinho. Estava indo para a fazenda. E entre a vida e a morte, eu ouvi. E agora, eu atendi a voz do meu Senhor. Entre a vida e a morte, eu disse: Senhor,
eu estou aqui, salva-me, tira-me atrás da árvore, não quero pagar mais o preço dos meus pecados, eu quero que o Senhor pague por mim, transforma, muda a minha vida. E o Sérgio mudou. O Sérgio mudou não, ele permitiu que Deus o transformasse. Eu queria muito que ele entrasse hoje por esse corredor para vocês conhecê-lo. Pode ser que alguém esteja como o Sérgio aqui hoje. E Deus pergunta: filho, filha, onde você está? Eu estou aqui por você. Quantos querem atender? E dizer: Senhor, eu também estou aqui pelo Senhor. Coloque-se em pé diante de Deus. Eu quero aqui do público dizer: Senhor, eu estou aqui para o Senhor. Diga comigo: Senhor, eu estou aqui para o Senhor. O Ministério do Louvor pode vir aqui à frente. Desculpa estar sendo chato, é que eu estou acreditando tanto na série de domingo à noite. Eu estou tão apaixonado pelas profecias. Por isso que eu estou convidando você para amanhã à noite a gente estarmos juntos aqui em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado porque o Senhor faz perguntas. Começou lá no Éden. E obrigado porque o Senhor possibilita nos dar uma resposta. Nos dá forças para responder às tuas perguntas. Mas primeiro o Senhor demonstra o interesse e o amor por cada um de nós. E nós nos rendemos ao teu amor. E pedimos que revista-nos do teu manto de justiça. E salva-nos, ó Deus. Não queremos mais pagar por nós mesmos o preço dos nossos pecados. É por isso que entregamos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos juntos. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Eu quero convidar vocês para a escola sabatina, a escola de esperança. Poderão sair. Obrigado ao Ministério do Louvor, obrigado pela banda. Que Deus abençoe você. Mas fiquem conosco. Os meninos e meninas, as crianças, os jovens, os adolescentes poderão participar das unidades